Bastante tempo que eu não vejo o rostinho aí com vocês, por mais que seja de máscara, mas é bom a gente se assustar um pouco, né? As brincadeiras à parte, realmente eu estava morrendo de saudade de vocês. E graças a Deus que a gente pode se reunir aqui, ainda que seja em pouco, né? Realmente em pequena escala, mas já é um bom início. Próximo domingo a gente vai revezar a quantidade de membros, a gente vai fazer aquela listinha e tal. Mas vamos dar continuidade à exposição lá no Evangelho de Marcos. E hoje o que a gente vai expor está lá no capítulo 12, verso 28 até o 34. Marcos capítulo 12, verso 28 até o 34. Contrário? Amém? Não ainda. Só o bem que me encontrou. Mas aí falando assim, Marcos capítulo 12, verso 28 ao 34. Aproximou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir e, percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é este: amarás o Senhor, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, é verdade que ele é o único Deus, e que além dele não há outro, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo que ele havia respondido com sabedoria, Jesus lhe disse: não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. Vamos orar mais uma vez? Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui nós queremos nos colocar inteiramente para te ouvir, Pai. Portanto, Espírito Santo, que o Senhor venha me guiar, que o Senhor venha falar aquilo que tiver alinhado com a tua vontade. É assim que eu peço, clamo e te agradeço por tudo que o Senhor é. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E aí, galerinha, fazendo uma recapitulação de tudo que já foi falado no Google Meet através desse tempo, para a gente se situar um pouquinho nessa passagem, né? A gente observa que lá no capítulo 11 teve a entrada triunfal de Jesus Cristo, onde que ele entrou triunfalmente no jumentinho. E aí a gente observa tudo aquilo que aconteceu, todo mundo declamando: Hosana, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E aí ele vai continuando a respeito sobre isso. Tem aquele episódio da figueira estéril, que ele amaldiçoa e fala que aquela figueira, por não dar fruto, ela vai ser seca, e realmente acontece tudo isso. A gente tem essa figueira, e aí Jesus Cristo ele acaba com toda aquela mercenaria que estava tendo na casa do Senhor, que era para ser uma casa de oração, e infelizmente tinha virado um antro, né, de corrupção. Todo mundo ali estava subornando, fazendo caixa dois, enfim, um objetivo não estava sendo estabelecido. E aí a gente volta de novo para a questão da figueira, a gente abre um parêntese para esse episódio e volta de novo para a figueira, onde que realmente Pedro olha e observa: poxa, realmente o mestre falou e aconteceu. E é interessante justamente essa questão, né? Teve aquele momento que Jesus Cristo falou: ó, se você nunca mais vai dar fruto, e aí teve esse parêntese, aconteceu esse episódio, Jesus Cristo revirar tudo, pegar as argônias, né, o chicote e expulsar todos os mercenários, não fazendo com que ele não pegue nenhum dinheiro, pelo contrário, derrubava a mesa, enfim. E nisso a gente observa que Pedro ele tinha desacreditado justamente da palavra de Jesus Cristo, quando ele falou: ó, isso aí não vai dar mais fruto. E aí realmente comprova: olha, mestre, realmente aquilo que o senhor falou é verdade. Jesus Cristo realmente enfatiza isso, tudo no capítulo 11. E no capítulo 12 vem a questão agora aqui, né? Vários confrontos com Jesus Cristo, que ele tanto vai ensinar em público quanto em privado, de modo mais particular.
E ele começa logo tendo a questão das controvérsias e tal, a respeito sobre as autoridades de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele é questionado por quem ele faz isso, quem foi que deu a credencial. Jesus Cristo coloca em xeque ali uma pergunta para eles, que se eles respondessem, Jesus Cristo iria falar de quem é que dava a credencial, mas sendo que os fariseus não responderam a perguntinha de Jesus Cristo, que é, olha, vamos lá, vocês estão questionando a respeito sobre quem é que me deu essa autoridade, né, para falar a respeito sobre o reino de Deus, mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês responderem, eu vou responder de novo esse tratado, né, vamos fazer esse contrato. Vocês me respondem que eu pego e falo quem é que realmente me deu essa ordem, me outorgou, né? E nisso, a pergunta era, de quem era o batismo de João? Era de Deus ou era dos homens? E aí eles fizeram aquela cúpula, né? Eles se reuniram. Poxa, se a gente falar que é de Deus, a gente está se condenando porque João sempre apontou para Jesus Cristo. Sempre João falava, ó, não sou digno nem de atar a sandália deles, pelo contrário, ele é o Cordeiro. Sempre Jesus Cristo, ou sempre João, ele enfatizava isso. E aí eles mesmos estavam se autocondenando. Se eles falassem que era dos homens, acontecia que a reputação, os status deles poderiam se comprometer, tendo em vista que eles temiam o povo. O povo poderia, já que confiavam que João era vindo da parte de Deus, e por conta disso temiam que o povo poderia lixar ou fazer qualquer outra coisa contra a reputação deles. E nisso eles falaram o quê? Não sei. Se você não cumpriu a parte do acordo, então não tem por que eu falar de qual é a autoridade que foi me dada. Então não vou falar. E nisso continua, né? Tem a questão do tributo a César. Nisso a gente observa toda essa artimanha dos fariseus, saduceus, os herodianos, querendo pegar Jesus Cristo em alguma palavra, querendo contradizer Jesus Cristo. E aí tem realmente esse episódio da moeda, né? De quem é que é para a gente entregar os tributos a César ou não? A esse estrangeiro, a esse povo que não compactua com a nossa fé, idólatra, é para a gente obedecer ou não? E aí Jesus Cristo ele pega e coloca aquela questão lá, ó, de quem é isso? De quem é essa moeda? De quem é essa aparência que está nessa moeda? E o pessoal, não, é de César, então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E é justamente aquilo que a gente aprendeu lá no Google Meet, que a gente precisa estabelecer esses pontos de quem é César e de quem é Deus. A gente não pode entregar a César o que é de Deus e vice-versa. A gente tem que entender essa questão da prioridade mesmo de Deus. César é César, que hoje, infelizmente, muitas das vezes a gente acaba caracterizando um poder político como Deus. E aí é importante a gente estabelecer esses limites, cada qual no seu canto. E aí, em seguida, tem a ressurreição, né, que foi questionado sobre a questão de quem seria o marido, que a gente teve semana passada. E termina agora com essa questão dessa pergunta, né? Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Então parece que Jesus Cristo aqui estava naquele programazinho do Roda Viva, onde Jesus Cristo ele foi colocado ali naquele local onde todo mundo parece uma arena, ele questionando ali Jesus Cristo. Não, agora a minha pergunta, agora isso, não sei o quê. E Jesus Cristo parece que está nesse debate, né? Poxa, meu irmão, tem que responder tudo e tal. E aí a gente vai para o tema de hoje. O tema de hoje é preciso saber e viver. A gente até estava brincando aí o Pacífico, né? Parece muito aquela musiquinha do Roberto Carlos. É preciso saber viver, mas é preciso saber e viver. E nisso eu dividi em 3 partes, que a gente vai questionar aqui, a gente vai expor um pouquinho. Eu peço que vocês mantenham a Bíblia aberta. E a gente vai pegar esse primeiro versículo lá no 28 e vai conversar um pouquinho realmente a respeito sobre o saber, que é esse primeiro ponto. E o saber, ele vem falando assim, ó, lá no versículo 28. Aproximou-se dele um dos escribas, que os ouvira discutir, e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? A gente observa que, a priori, que esse escriba, ele aparentemente não tinha nenhuma maldade no seu coração. Aparentemente ele não tinha nenhum interesse de questionar Jesus Cristo, querendo contradizer. Pelo contrário, ele tinha uma dúvida sincera. E que muitas das vezes alguns já poderiam ter respondido essa dúvida, mas que ainda ficava com aquela pulguinha atrás da orelha. Poxa, essa pergunta aí, essa resposta que tu me deu,
ela não foi eficaz, não desceu, não digeri, não é o suficiente para mim. E aí ele faz uma perguntinha: qual é o principal dos mandamentos? Tendo em vista que os escribas eles já conheciam todo o Antigo Testamento, as leis, os profetas maiores, menores, os livros de sabedoria, enfim, ele tinha esse conhecimento de praxe na ponta da língua. O que você perguntasse para ele que estava escrito lá no taranã, ele já sabia. E aí é que está essa questão. Ele tem uma dúvida que é essencial para a vida dele. E não somente para a vida dele, mas para a gente. A gente tem que prestar atenção nessa questão de que essa pergunta, qual é o principal, qual é o primeiro de todos os mandamentos, qual é o mais importante, é algo sinônimo de quê? Quem é Deus? Às vezes a gente se questiona muito, quem é você? Quem sou eu? E aí a gente para por aí. Não, a gente pode se denominar como como a nossa profissão, a gente pode se denominar como o nosso relacionamento, como a nossa idade, ou até mesmo pelo nosso nome. Mas isso em si não nos define. Até porque pelo nosso nome já tem outras pessoas chamadas por Anderson. Pela minha profissão, quer dizer que eu sou só alguém quando eu exerço aquela profissão? Claro que não. Pelo meu relacionamento, quer dizer que eu só sou alguém quando eu fui casado? Claro que não. Então a gente observa essas coisas que não nos definem. E o que é que pode nos definir? Ser a imagem perfeita de Deus, a imagem e semelhança de Deus. E às vezes a gente para por aí, mas aí a gente tem que ir um pouquinho mais, a gente tem que cavar um pouco além. A gente tem que perguntar: sim, mas quem é Deus? Uma resposta simples para a gente construir a nossa vida. A gente observa essa sociedade, o caos que está, é justamente por esse simples fato. Para você, Deus existe? A pergunta mais importante que a gente pode fazer é essa, a pergunta essencial da nossa vida. Se Deus existe, a gente tem que viver com a consciência de que Ele tem os decretos dele, de que tem o padrão dele de santidade, e que isso acaba fazendo com que a gente viva essa vida de santidade. E que Ele vai vir. Se Ele não existir para você, infelizmente você vai viver uma vida devassa. Por mais que Ele exista, mas na sua concepção você acha que Ele não existe e por conta disso você vive essa vida banal. A pergunta de todo ser humano, essencial, é: para você, Deus existe? Esse é o alicerce da nossa vida. Se Deus existe, Ele vai voltar. Se Ele vai voltar, eu vou ter que prestar conta. E como é que eu vou me despir? Como é que eu vou prestar conta se eu não tenho nada? Será que eu estou confiando realmente em Jesus Cristo? Será que eu estou confiando nele? A nossa vida, o alicerce, aquilo que fica escondido é justamente essa pergunta. É a resposta dessa pergunta, aliás. E aí a gente observa essa questão, né, de qual é o principal de todos os mandamentos. Tendo em vista que a gente tem o decálogo, que é os 10 mandamentos. E Jesus Cristo ele vai responder. Mas uma coisa que é importante era que ele já tinha ouvido Jesus Cristo debater várias outras coisas. Ele ouviu Jesus Cristo responder bem. E por conta disso levantou essa pergunta: olha, eu estou vendo que o senhor está respondendo bem e tal, mas eu quero saber do senhor qual é o primeiro, o principal. Olha só essa singularidade. Não está no plural, mas está algo restrito, algo pessoal. Qual é o primeiro? É individual. E Jesus Cristo ele vai fazer uma respostinha para ele, que é justamente a questão, o segundo ponto, né? A resposta. No versículo 29 até o 31, que vai falando assim, ó. Jesus respondeu, 2 pontos. O principal é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Olha só como é interessante. Jesus Cristo ele é questionado sobre o principal e ele apresenta aparentemente 2. Mas que não é uma divisão, pelo contrário. Isso é justamente essa unidade. A gente não pode, de maneira alguma, ter esse entendimento do ser de Deus e não compartilhar com o próximo. Por isso que Jesus Cristo ele cita ali o Shema, né, que é uma oração que é feita pelo povo de Israel, que é justamente: ouve Israel.
Toda vida que quando é colocado isso, é um momento mais de atenção, é aquele momento que a gente realmente presta uma maior reverência. E aí ele vai falar, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o único Senhor. E o que é que Jesus Cristo está falando a respeito sobre isso? Sobre Deus ser o nosso único Senhor. É simples, como a gente sempre fala. Para a gente saber quem é o Senhor da nossa vida, basta a gente olhar para aquilo que a gente não apresenta desculpas. Pelo contrário, a gente sente prazer em fazer. Se for Deus, amém. Glória a Deus, é para isso que você foi criado. Mas que muitas das vezes a gente, como o nosso coração ele tem essa fábrica de ídolos, ele nos empurra a fazer outras coisas que acabam colocando Deus não sendo o nosso único Senhor. A gente acaba idolatrando o dinheiro, idolatrando o poder, idolatrando o status, idolatrando várias outras coisas, o nosso próprio lazer, esquecendo realmente desse princípio de que Deus é o nosso único Senhor. E aí envolve justamente essa questão de intensidade. A gente percebe que a gente é depravado por conta de que muitas das vezes a gente não tem força para orar. Jesus Cristo ele ensina os discípulos dele a orar, e quando mais ele precisava de intercessão, os discípulos dele se encontravam dormindo no jardim de Getsemane. Isso caracteriza muito nosso ego, isso a nossa humanidade caída, depravada, que a gente não consegue buscar a Deus pelo que Ele é muitas das vezes. Às vezes sempre a gente procura a Deus num caso de barganha, num caso de troca, e a gente não busca a Deus de todo o coração, com toda a nossa força, energia, entendimento. A gente não empenha uma busca realmente para isso. Eu acho interessante Provérbios, porque Provérbios 4 ele fala a respeito sobre uma intensidade que a gente deve procurar a sabedoria. E essa sabedoria e essa intensidade é justamente, ele vai colocar em paralelo. Você deve procurar a sabedoria tal como você procura o ouro. Como você cava, como você minera, como você realmente lapida. Então, é isso que a gente precisa. Procurar a Deus com toda essa intensidade. Tudo isso que Jesus Cristo já falou, o próprio escriba ele já tinha conhecimento. Mas aí Jesus Cristo ele faz um link, justamente do que está no primeiro mandamento, com esse do segundo mandamento, que é justamente amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus Cristo ele não faz essa divisão, pelo contrário, ele coloca, o principal de todos os mandamentos são esses. É esse. Você conhece a Deus? Beleza, show de bola. Quem é Deus para você? Se a gente fosse responder quem é Deus, o que é que a gente responderia? A gente nem sabe, né? Muitas das vezes, o que é esse ser? É esse ser, e aí a gente não sabendo nem responder essa pergunta, a gente é levado e conduzido por vãs filosofias, que aparentemente se engabela pela essa lábia, que você acaba sendo guiado por esses falatórios. Bonitos demais, mas que realmente não expressa a imagem exata de Deus. E para a gente ter ciência sobre o que quem é Deus, eu acho interessante segundo a confissão de Westminster, né? Que ele vai falando assim, ó, há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível. Onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro, remunerador dos que o buscam e, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado. De modo algum terá por inocente o culpado. A gente às vezes levanta essa questão, né, de que muitas das vezes ao ser confrontado segundo a palavra, olha irmão, o que você está fazendo é errado. Segundo a Escritura, está aqui, versículo tarará, tarará,
está dizendo que o que você está fazendo é errado. Você está roubando, você está matando, você está adulterando. Você precisa ser confrontado. E que muitas das vezes a gente levanta essa causa. Não, mas só Deus pode me julgar. E isso não te traz um peso maior? Tendo em vista que Deus não poupou nem seu único filho. Isso não traz uma responsabilidade de viver uma vida realmente santa, de buscar a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Segundo Hebreus vem falando. Então, é importante a gente ter essa certeza sobre o ser de Deus, e não somente isso. É para a gente compartilhar, é para a gente demonstrar isso com o nosso próximo. A resposta de Jesus Cristo foi justamente essa unidade. O principal mandamento é esse. É que você ame a Deus com todo o seu entendimento, toda a sua força, enfim, com todo o seu coração, com todas as afeições que você pode ter. E que você compartilhe isso com o próximo. Que você não seja egoísta pelo seu conhecimento de Deus. Porque se você sabe que Deus ele vai vir e você não compartilha que ele vai vir, trazendo um juízo, você infelizmente está sendo omisso. E que muitas das vezes a gente peca, a gente acha que pecado é somente aquilo que a gente faz, mas pecado é aquilo que a gente também não faz. E é o pecado principal da omissão. Tiago ele aponta para isso. Tiago ele vai falar que se o bem que você sabe que é para fazer, você não faz, você pecou. Então, a gente precisa ter essa ciência de Deus e que isso precisa realmente ser compartilhado com o nosso próximo. E uma das coisas que é importante é o nosso próximo, ele não é Deus. É importante a gente falar isso. E ele nem vai se tornar Deus a partir do momento que a gente se aproxima dele. Por que eu estou falando isso? Porque realmente há uma divinização do ser humano, onde que o ser humano é um ser intocável e que Deus tem que se humilhar por ser humano. Não. O ser humano realmente ele carece da glória de Deus, o ser humano ele precisa de Deus, e o que a gente faz é justamente apontar para aquele que realmente é a fonte de água viva. É aquele que realmente você necessita, que você carece. E que a gente precisa saber disso. E primeiro, a gente precisa entender quem realmente é o nosso próximo. Tendo em vista que o mundo está tão polarizado de uma certa maneira, que a gente não consegue mais nem identificar o nosso próximo. Pelo contrário, para ser o nosso próximo, a gente tem que rotular. Para ser o nosso próximo, ele tem que preencher algum formulário para ver se realmente vai cumprir com o que é estabelecido com o nosso padrão de próximo. Ele é cristão? Não. Vixe, então já está fora do nosso próximo. Ele estuda em alguma teologia? Não. Vixe, então já está fora do nosso ciclo de próximo. A gente tem que entender realmente quem é o nosso próximo. Pois tudo isso que está acontecendo na nossa atualidade, principalmente essa semana, a gente foi bombardeado de notícias ruins. Bombardeado mesmo. Tanto que aconteceu em Santa Catarina, no Rio. E a gente observa e que a gente não chora mais. Porque a gente quer rotular o nosso próximo. E Jesus Cristo ele sendo indagado, quem era o próximo, Jesus Cristo ele utiliza uma parábola, que é a parábola do bom samaritano. Eu falo muito isso, Jesus Cristo ele não adjetiva, ele não coloca esse adjetivo bom no samaritano. Jesus Cristo ele não chama o samaritano de bom. Às vezes a gente acha uma obra fantástica e a gente denomina, poxa, meu irmão, fulano de tal é bom. Não, velho, era algo que era para estar intrínseco no nosso ser, ajudar o nosso próximo. Uma simples pergunta: se um homossexual morrer, você chora? Será que ele se caracteriza como o nosso próximo? A gente observa que na parábola do samaritano, do bom samaritano, esse judeu ele vinha descendo e foi roubado, jogado à beira do caminho. Passou um sacerdote, um levita e passaram a largo, mesmo que tivesse
próximo. Mas não fizeram conta. A questão da religiosidade, né? E o samaritano, observando aquilo, observando aquele ser totalmente arranhado, ferido, ele se aproxima dele. E a gente não sabe realmente, a gente sabe que tem uma divisão com relação aos samaritanos e aos judeus, tendo em vista que o povo samaritano ele se misturou, e aí não era um povo que tinha, vamos dizer, um pedigree, né? Nem um cachorro, vamos dizer assim, era um povo de raça pura, tendo em vista que tinha se misturado com outro povo, com os povos gentios. E aí tinha aquela mistura, aquela barreira cultural, e Jesus Cristo aponta justamente nessa ferida, nessa barreira. Jesus Cristo ele quer transpor essa questão. E por isso que a gente deve se atentar quem é o nosso próximo. Ah, fulano de tal era bandido. Fulano de tal era homossexual. Fulano de tal tinha um defeito enorme de caráter. Mas você chora pela morte dele? Ou seu coração está tão endurecido que você já não se compadece? Que você já não tem mais esse espírito de compaixão? Não, mas fez por merecer. A gente também fez. A gente também fez. Se não fosse a misericórdia de Deus que dura para sempre, assim como foi lido no Salmo de hoje, rendei graças ao Senhor porque a sua misericórdia... Hoje pela manhã a gente está aqui é porque as misericórdias de Deus se renovaram sobre nossas vidas. E que às vezes a gente não tem esse entendimento. A gente age como um ar de superioridade, de tal modo que a gente tem que preencher os requisitos para ser o nosso próximo. E o nosso próximo é aquele que realmente está tão próximo que a gente toca. É o nosso vizinho, ele é envolvido com coisa errada, pois salve ele que eu falo, não é que você vai ter poder, mas compartilhe a boa notícia que transforma, que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então não é preciso a gente entender que é o nosso próximo. E esse próximo, ele não envolve uma bolha, pelo contrário. Ele exige justamente essa questão de você ter esse entendimento sobre o ser de Deus e por ser impulsionado sobre esse ser de Deus, você é constrangido a agir independente de rótulo. Não, mas era um bandido. Poxa, mas o bandido foi morto e infelizmente ele vai padecer talvez no inferno. A gente precisa entender isso, meu irmão. Tendo em vista que o país está polarizado de um certo modo. A gente não pode mais nem conversar. A gente não pode mais se sensibilizar. O nosso coração está endurecido, os nossos olhos já não choram mais. Por isso que Jesus Cristo ele faz essa unidade. Amar a Deus e amar o próximo. Ele não é uma divisão, não tem como dividir. Se você ama a Deus, automaticamente você vai ser impulsionado a amar o próximo. Porque você é constrangido com esse amor, pela misericórdia. Toda vida eu uso o exemplo de Barrabás, é a figura mais marcante que a gente pode entender sobre a morte. No qual Barrabás estava sentenciado por um ato que ele tinha feito. Ele quis bater de frente com o sistema romano. E por conta disso estava preso. Ia ser sentenciado. E por conta de que Jesus Cristo interveio, mesmo não tendo nenhum pecado, não tendo falado nada, Jesus Cristo apareceu. E de um modo sobrenatural ele escapou da morte. E a pergunta crucial é, se isso não faz ele ser grato, o que mais fará? E aí justamente a resposta de Jesus Cristo impulsiona o escriba a esse entendimento, que é justamente esse ponto, saber e viver. Ele foi questionado, Jesus Cristo respondeu, e agora ele vai fazer esse compilado. E o escriba, que é no verso 32, né? Verso 32 até o 34, a gente vai ler agora. Vem falando assim, E o escriba lhe disse, muito bem, mestre, é verdade que ele é o único Deus, e que além dele não há outro, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos de sacrifício. Vendo que ele havia respondido com sabedoria, Jesus lhe disse, não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. É importante o que aqui o escriba ele fala, né? Jesus Cristo ele responde uma coisa
ele é questionado a respeito e o escriba acaba concordando com aquela resposta de Jesus Cristo. Tanto é que ele fala, Jesus Cristo ele não falou nada sobre sacrifício e holocausto, mas uma coisa acabou lhe impulsionando. Olha só o que é que ele fala. Jesus Cristo ele falando, né, é importante você amar a Deus e amar o próximo. Falou apenas isso. E o escriba acrescenta, realmente amar a Deus e amar o próximo é melhor do que sacrifício e holocausto. E o porquê ele acrescentou isso? Porque infelizmente tem gente que oferece sacrifício tolo, tal como andar de joelho tantos metros, tantos quilômetros, carregar um artifício como se fosse o seu amuleto, ou fazer realmente esses sacrifícios tolos. Jesus Cristo lá em Mateus 23, ele vai falando que os fariseus, eles eram obedientes de tal modo da lei, que eles davam dízimo do endro, do cominho e de uma das outras ervas, mas esqueci o que era principal, a misericórdia. Eles eram fiéis demais em uma coisa que muitas das vezes o pessoal acabava nem tirando da sua própria contação para entregar essa parte para o Senhor, esse 10%. E aí o que é que Jesus Cristo ele concorda e ele anima ele, né? Ele acaba elogiando aquela atitude dele, mas aí ele coloca um porém. Ele fala, no verso 34, vendo que ele havia respondido com sabedoria, Jesus lhe disse, não estás longe do reino de Deus. Não estás longe do reino de Deus. Qual é a diferença aqui? Jesus Cristo ele não fez uma afirmação tal como o próprio Zaqueu. Jesus Cristo chamou Zaqueu, Zaqueu, desce daí que eu quero almoçar lá na tua casa. E aí Zaqueu desceu, teve uma conversa que a gente não sabe o que é que se passa lá, mas Zaqueu ele tomou uma atitude. Olha, tudo aquilo que eu estou roubando, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus Cristo ele faz uma afirmação, hoje houve salvação nessa casa. E aqui ele faz uma diferença. Você não está longe, você está perto, mas você ainda não está. Qual é essa diferença? É preciso saber e viver. Então não adianta de nada a gente só ter esse conhecimento sobre o ser de Deus, se isso não impulsionar a uma vivência compartilhada com o nosso próximo. É importante a gente ter esse entendimento sobre o ser de Deus. Por isso que Jesus Cristo ele fala, você não está longe, você está perto, mas ainda você não está. Você ainda não está. Por que ele não estava? Pelo simples fato da obediência, da dependência, ou de compartilhar isso com o próximo. Ele teve esse entendimento de que realmente o amor é a chave. Mas não é nenhum amor aleatório no qual o mundo ele vem nos impulsionando. Um poliamor, não. A gente só sabe o significado do amor, até 1 João vem falando isso, porque Deus nos amou primeiro. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso professor, então a gente só vai entender realmente o que significa amor a partir do momento em que a gente encontra Deus. Não é esse amor como o mundo ele vem falando que é um amor descartável, mas é um amor firme, concreto. E para a gente meditar, eu trouxe aqui algumas perguntinhas, né? Que até já fiz mesmo no comecinho do sermão. Para você, Deus existe? Essa é a pergunta que você vai construir sua vida. Essa é a pergunta que você vai realmente edificar a sua casa, tudo, a sua família, seu trabalho,
A primeira pergunta é, para você, Deus existe? Se Ele existe, realmente nos impulsiona a viver uma vida de santidade, uma busca diária por Ele. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Muitas traduções ou alguns comentaristas colocam que essa sede de justiça é uma sede pela aprovação de Deus. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede pela aprovação de Deus. Não é que você vai conseguir ser aprovado por Deus pelas suas obras, mas que você vai ser saciado com aquele alimento diário que vai lhe impulsionar isso. Que você vai ter esse conhecimento sobre o ser de Jesus Cristo e isso vai lhe tranquilizar, mas ao mesmo tempo vai lhe impulsionar a você viver uma vida de santidade. E a segunda perguntinha é: o seu saber sobre o ser de Deus é revelado no próximo? Todo mundo conhece aqui João 3,16. Fato. Todo mundo sabe decorado. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E é interessante, né? Lá em 1 João, capítulo 3, verso 16, vem falando assim, olha só a definição do amor. Nisto está o amor. Não é a definição, é o exemplo. Nisto está o amor. 2 pontos. Que Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Como é que Cristo deu a vida por nós? Naquela cruz. A sua morte e ressurreição. E hoje a gente não quer nem visitar, a gente não quer nem ligar, a gente não quer nem se preocupar. A gente vive nessa nossa bolha mesmo. Poxa, eu já tenho muito problema. Poxa, se você tem muito problema, então eu peço para que você não se filie em uma igreja, porque se você faz parte desse membro, automaticamente o seu problema é o meu problema e o meu problema é o seu problema. Então essa responsabilidade de dar a vida pelos seus irmãos tem essa concepção de que Cristo deu a vida por nós. Portanto, a nossa vida já não é nossa. Deus, Ele é o nosso único Senhor. Senhor parece uma palavrinha bonitinha, não, mas isso impulsiona que nós somos escravos. E a gente só tem 2 direitos, que é o direito o direito a nada e o direito de não reclamar do direito que tem. Simples. A gente só tem esses 2 direitos. Amar. Por quê? Porque a gente foi amado. A gente foi amado. A gente foi amado. A gente parece que não se sente amado, porque a gente não ama. Mas a gente foi amado. E muito bem amado. E continua sendo até os dias de hoje. E uma das coisinhas, né? Que é essa aplicação, ela não está em ordem, mas eu acho interessante. Lá no comecinho, Marcos ele vai colocar um pontinho que eu acho essencial. O escriba, ele ouviu Jesus Cristo debater e responder bem. E foi ouvido sobre o seu questionamento sincero, aparentemente. A gente não sabe a motivação. Mas ele ali expressou uma dúvida sobre o ser dele mesmo. Poxa, eu quero conhecer mais, e ele respondeu justamente pautado nisso. Realmente eu concordo com tudo isso que o Senhor. Essa questão do amor a Deus e amor ao próximo vale mais do que sacrifício e holocausto. E aí ele vai perguntar o seguinte, e ele vai realmente colocar isso, mas uma das coisas que eu acho essencial é que ele foi ouvido. Ele foi ouvido. Eu acho que para Jesus Cristo fazer essa afirmação de que realmente ele não estava longe do reino de Deus, começou lá no versículo 28, que ele levantou esse questionamento, porque ele já tinha escutado, e que muitas das vezes alguém não deu muito crédito para essa dúvida dele. Ah, cara, vai ler lá em Êxodo, o principal mandamento é não terás outros deuses, além do Senhor. Ele é o nosso único Deus. Tu nunca leu, não? Velho, não. Então, essa questão de ouvir, muitas das vezes a gente não se atenta para esse princípio. Tiago ele fala que o homem deve ser tardio para falar, deve ser sempre pronto para ouvir e tardio para falar, e mais tardio ainda para se irar.
Quer dizer que a gente não pode se irar? Meu irmão, a gente é ser humano e infelizmente às vezes o nego está aflorado. Às vezes a gente está num dia mal, mas que isso não vire pretexto para a gente não ouvir. Pelo contrário, o homem ele deve ser sempre pronto para ouvir. E que hoje, infelizmente, a gente não quer escutar. Muitas das vezes a gente, ao ser exortado, às vezes a gente quer impulsionar algum irmão a caminhar uma vida de santidade, a procurar mais de Deus com intensidade, e o irmão já vai falando, não, eu sei. Se sabe, vive. Simples. É preciso saber e viver. A sabedoria sem a prática é nada. É morta. É a fé sem obras. Vocês têm esse conhecimento de Deus, foi revelado. Fé. Mas e aí, como é que isso é revelado? Então, o principal de todos os mandamentos é o quê? Amar a Deus e o próximo. Isso que Deus requer da gente. A gente vai terminar orando. Peço que você baixe a cabeça, feche os olhos. Oremos. Pai, o Senhor que é gracioso e amoroso e paciente, Pai. Que o Senhor venha colocar em nossa mente e em nosso coração, Pai, essa certeza de que a bondade, a benignidade do Senhor nos conduz ao arrependimento, Pai. Nós somos tão constrangidos pelo Teu amor que isso acaba fazendo com que realmente a gente reconheça o Senhor como um único Senhor de nossas vidas. Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós venhamos aplicar, Pai, na nossa vida tudo isso que nós aprendemos sobre o principal de todos os mandamentos, Pai, que é amar o Senhor sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, Pai. E amar o nosso próximo como a nós mesmos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós não venhamos ser egoístas, Pai. Que nós não venhamos de maneira alguma viver uma vida, uma caminhada solo, até porque não existe isso segundo as Escrituras, Pai. Em nome de Jesus Cristo, guia-nos, Senhor, por esse domingo. Que o Senhor venha avivar tudo aquilo que o Senhor já falou conosco, que o Senhor venha nos lembrar do primeiro amor, que muitas das vezes nós deixamos, Pai, nós abandonamos, por conta apenas desse nosso intelectual, Pai. Em nome de Jesus Cristo, aquece, Pai, o frio desse nosso coração. Espírito Santo, nos molde e faça sempre a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, Pai, faça com que nós não venhamos viver uma vida imunda, uma vida devassa, uma vida totalmente contrária à Tua vontade, mas que nós venhamos ser guiados pelo Teu Espírito para assim sermos guiados para a vida, Pai, e não segundo a carne para ser guiado para a morte. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, fortalece-nos, guia-nos, consolidando, sabendo que cada um aqui é responsável pelo irmão que está ao seu lado, pelo próximo, Senhor. Que nós venhamos amar sem rótulos, Pai. Que nós venhamos chorar por tudo aquilo que está acontecendo, Pai. Que nós venhamos te buscar com mais intensidade. É isso que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, guia-nos para o caminho de casa. Que nós venhamos ter um restante de domingo tranquilo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.